Cumprimento novamente a todos com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria. Estamos aqui na presença com os irmãos, agradecendo primeiramente a Deus essa oportunidade, a confiança do nosso pastor presidente. E desde já quero parabenizar todos os pais que estão aqui, bem como aqueles que estão a escutar pelas redes sociais. Que Deus conceda-lhes um presente conforme os desejos do seu coração, porque muitas vezes nós queremos presentear alguém conforme as nossas próprias possibilidades, mas não temos. Mas Deus, que presenteia a todos, pode dar algo a alguém muito maior daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou queremos, porque a gente sabe o tempo presente, mas Deus conhece o nosso futuro. A leitura que nós procedemos nesta noite, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, fala sobre a parábola do filho pródigo, onde essa passagem muito conhecida, onde tem vários livros falando sobre a mesma, filmes, seriados, enfim, muito conhecida perante tudo e todos. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. O interessante é que muitas vezes as mesmas pessoas escutam a mesma palavra num dia, mas quando escutamos em um outro dia, ela já vem diferenciada. Porque não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor. Interessante que às vezes são várias pessoas que escutam a mesma palavra, mas para um tem uma direção, para outro tem outra, porque a palavra não é humana, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. E ela vai muito mais além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Interessante que nessa parábola existem alguns personagens. E com certeza o maior personagem de todos e o mais importante é o pai. Ele está no início da parábola, iniciando, e ele está participando até o seu final. E esse pai que tem 2 filhos, seus filhos se diferenciam entre si. O interessante é que muitas vezes numa mesma educação, numa mesma casa, numa mesma família, mas com atitudes diferentes. Assim somos nós. Mas o interessante é que o Pai, ele ama tudo e todos e não faz diferença. E a mesma coisa conosco. Deus, ele nos ama, indiferentemente daquilo que nós agimos, pensamos, mas Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, onde o próprio apóstolo João não conseguiu descrever o tamanho do amor de Deus. Eu acho que quando ele quis mostrar, sabia e conhecia o amor de Deus, de uma tal maneira, normalmente quando a gente apresenta isso, a gente compara algo. Mas ali mesmo ele permaneceu, disse, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que ele não conseguiu chegar a um denominador de comparação com algo. É isso que Deus, ele nos ama. É independentemente da nossa condição. Ele nos ama não porque nós amamos ele, mas ele nos ama porque antes de nós amarmos ele, ele nos amou primeiro. Antes de você chegar aqui, ele já tinha projetado, programado, pensado e refletido, onde muitos milagres aconteceram para você chegar aqui, muitos livramentos. Você talvez até disse, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para não estar hoje aqui. E Deus está dizendo, você está porque a minha bondade te alcançou. Porque o meu amor foi para ti, muito maior daquilo que você pensou, que imaginou, projetou. Porque o amor de Deus, ele não corresponde a nós, aquilo que nós merecemos, mas assim como ele é. Porque mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel a todos nós. Interessante que esse amor do Pai, ele é diferente de todo amor que uma pessoa pode comparar. A Bíblia diz que possa ser que por um justo alguém venha se compadecer e morrer. Mas Deus morreu por mim, por você, sendo nós ainda pecadores. Possa ser que alguém venha a correr um risco para morrer por um filho que ama, por uma esposa que defende, por um pai que está passando em perigo. Mas eu quero ver alguém morrer por aquele pecador que está lá fora, por aquele desconhecido que está lá na sarjeta do pecado, por aqueles
que maltrataram e mataram Jesus Cristo na cruz, e Jesus Cristo morreu por todos estes. O amor de Jesus Cristo é diferente do amor do homem. Interessante, eu queria compartilhar com os irmãos esse amor do Pai, que ele é diferente de qualquer experiência que nós podemos imaginar. Eu ainda numa tenra idade, ainda quando jovem, há mais de uma década atrás, numa consagração da mocidade, num sábado de 6 horas da manhã, por volta desse horário, nós lá na consagração, como era de costume, e uma determinada vez eu orando a Deus e disse: Deus, eu creio que eu não te ame, e se eu te amo, eu não devo te amar como convém, porque quando a gente ama, a gente faz muitas coisas em favor daquela pessoa que nós amamos. Nós nos submetemos a ela, nós nos sacrificamos por ela. E eu falando para Deus, abrindo meu coração naquela consagração, e disse: Deus, eu acho que eu não te amo, e se eu te amo muito pouco. Aumenta o meu amor por ti. E eu falando com Deus e dizendo ainda mais: Deus, muitas vezes minha mãe quer que eu faça alguma coisa, é contrária à minha vontade, mas eu me submeto e não faço o que eu quero em favor dela, para agradar ela, porque eu a amo. Muitas vezes o meu empregador lá, estava no estágio naquela época, pedia uma coisa que era difícil para tudo e todos, mas fazia de tudo para conseguir aquele objetivo. E eu ficava dizendo: Deus, se eu te amo muito pouco. Ou talvez eu não te ame, aumenta o meu amor por ti. Porque muitas vezes o mal que eu não quero fazer, quando vejo, tenho feito. E o bem que eu quero tanto fazer, muitas vezes não consigo. Foi isso que o apóstolo Paulo queria dizer. E eu estava lá muito entristecido, porque muitas vezes eu dizia: Deus, eu posso errar em qualquer erro, mas esse erro aqui mais eu não cometo. E quando eu vejo, já tinha feito. E o interessante é que eu cheguei à conclusão e disse: Deus, eu te amo muito pouco, aumenta o meu amor por ti. E naquele dia eu estava sedento de ouvir a voz de Deus. A gente sabe que Deus falando conosco, Ele vem para exortar, consolar e edificar. E eu disse: Deus, eu sei que eu não mereço ser consolado, edificado. Nós precisamos o tempo inteiro, mas eu preciso ser exortado. Isso eu sei que eu preciso. Deus, fala comigo, me exorta, mas fala comigo, porque a minha alma está com sede de ouvir a tua voz. Eu sei que eu não mereço, mas Deus, tu és bom, tu és maravilhoso. Fala comigo. E naquele dia, sentindo e vendo alguém vindo ao meu encontro, eu sabia que Deus ia falar. E eu disse: pronto, Deus, eis-me aqui, me exorta, mas fala comigo, que eu estou sedento de ouvir a tua voz. E Deus, para surpresa minha, falou algo que eu jamais esperaria. Ele só disse uma coisa: jovem, eu te amo. Meus amados irmãos, o amor de Jesus Cristo por nós é tão grande. Ele não corresponde àquilo que nós queremos, mas Ele nos ama primeiro. O motivo de eu estar aqui não foi pelos méritos próprios. O motivo de você estar aí não foi porque você plantou, porque você fez por onde, mas sabe por quê? Porque o amor de Deus tem te alcançado, e é esse amor de Deus que nos constrange e diz a Deus: Deus, enquanto o Senhor não desistir de mim, eu não desistirei de te buscar. E Deus, é isso que Ele se agrada em nós. Não que nós sejamos perfeitos, mas que nós sejamos um coração inteiro em busca daquele Deus que cada dia que nós buscamos Ele, nós conhecemos uma coisa que precisamos conhecer ainda mais, porque Ele é uma fonte inesgotável. Alguém pode até estudar todos os livros dessa terra, alguém pode ter todas as experiências que for, mas nunca ele vai esgotar conhecer quem é esse Deus maravilhoso. Todos os dias nós estamos em constante crescimento, por isso que Ele diz: buscai e continuais buscando. Conhecereis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, porque eu tenho coisas grandes na tua vida. E você está hoje aqui, gozando e aproveitando da melhor parte que Deus preparou para todos nós. E esse amor de Deus, Ele exalou para seus 2 filhos. O interessante é que esse pai, ele tinha um filho denominado de um filho pródigo, onde a Bíblia diz que este filho era o filho mais moço. E ele, quando foi ter com seu pai, disse assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E este pai, ele não usou. Ele poderia dizer: filho,
eu ainda estou vivo. Filho, no momento certo você vai gozar dele. Ou talvez aquele pai que conhece os filhos, Deus, ele nos conhece. Talvez esse pai pudesse dizer o seguinte: eu não vou te dar não, meu filho, porque você pode não saber utilizar dessas benevolências que eu te dou, e você, de vez de ser uma bênção para a tua vida, ser uma maleficência para a tua vida. Mas aquele pai pegou a metade dos bens e dividiu entre seus 2 filhos e disse: está aqui, meu filho. Não passando muito tempo, aquele filho pegou todos aqueles bens e foi viver numa terra dissoluta, vivendo de uma forma promíscua, vivendo algo que Deus e o pai dele não tinham preparado para ele. O interessante é que, se nós fôssemos retribuídos por Deus na proporção que nós muitas vezes fazemos para com Deus, aqui de nós talvez não restaria nem pó. Muitas vezes eu digo a Deus: Deus, graças te dou porque tu és Deus e que eu sou homem. Porque se eu tivesse na tua condição, ó Deus, de mim mesmo não restaria nem pó. A tua misericórdia, Deus, tem me alcançado naquilo que eu não entendo o porquê. O Senhor tem tanta paciência para comigo, onde tantas vezes eu errei contra ti, mas o Senhor ainda continua com a tua misericórdia, com a tua bondade. Saiba de uma coisa, nós somos beneficiados por Deus de algo que nós muitas vezes não sabemos nem identificamos. Onde é fácil uma pessoa olhar a outra e dizer: olha para aí como aquela pessoa é agraciada por Deus. Olha para aí quantos bens ele tem, quantos materiais ele tem, quantas profissões adequadas e respectivos benefícios ele vai tendo. Mas muitas vezes a gente também olha para uma pessoa e diz: olha para aí, Deus deve estar castigando porque ela está cometida de uma tal enfermidade. Ah, porque Deus desempregou ela. Isso aí é muito fácil ver aos olhos humanos. A mesma coisa aconteceu com Jó. Queriam pegar Jó e dizer: olha para aí como Deus é com ele. Ele era um homem temente fiel e justo. Mas o interessante é que quando ele tinha de tudo, ainda faltava algumas experiências para com ele. E no momento que ele não tinha nada, onde tudo e todos diziam: ó para aí, Deus não é contigo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha para aí, ele deve estar cheio de pecado. Foi nesse momento em que, cheio de chagas, ele disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje meus olhos contemplam e eu vejo que Deus, ele me ama. Eu vejo que Deus, ele é comigo. E ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Deixa que os outros falem, mas continua perseverando no caminho do Senhor, sabendo que a tua obra há uma recompensa no Senhor Jesus Cristo. O que importa é que você está se relacionando com Deus e cada dia mais você está crescendo na graça e no entendimento. E Deus está te dizendo: não te preocupa, porque hoje estão falando que eu não sou contigo, mas lá na frente vai olhar e vai dizer: o Senhor é com ele, fez tudo isso e é coisa maravilhosa aos meus olhos. Saiba de uma coisa: assim como Deus faz na vida dele, faz na tua vida também. O interessante é que esse homem, esse filho pródigo, ele chegou quando acabou tudo que ele tinha, os seus haveres do seu pai. Ele chegou à conclusão que vários trabalhadores do seu pai tinham pão com fartura e ele padecia dificuldade. Veja que interessante que ele não chegou e disse: olha, vários meu irmão, várias pessoas, meus entes familiares. O interessante é que ele chegou e disse: vários servos, trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padecendo de fome. Interessante é que, muitas vezes, eu e você temos um trabalho fundamental aqui na terra. A gente não veio nascer, crescer, procriar e morrer, mas nós viemos aqui para sermos um canal de Deus para a bênção dos nossos irmãos, para a bênção do nosso vizinho, do lado direito. Nós não viemos aqui para nós crescermos, porque o que importa é que ele cresça e que eu diminua. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. Aquele irmão dele talvez não desse, apesar que estava na casa do pai, e ele, como pródigo, foi embora. Ele não pensou, não lembrou daquele irmão, mas ele lembrou de alguém
que mostrava que Deus existia, que mostrava que o pai cuidava dele, era aquele empregado. Talvez esse jovem, quando tive para sair, pegou aqueles bens, aquele empregado chegou e disse: jovem, não deixa a casa do teu pai, o teu pai é tão bom para contigo, é tão bom para conosco, veja só, nós temos pão com fartura, alimento com fartura, e você vai embora daqui e deixar a casa do teu pai. Muitas vezes alguém pode até cansar de ouvir a sua voz, dizer: não quero mais ouvir você falar, mas não tem como negar aquilo que Deus, Ele faz na tua vida. Aquilo que a tua vida mostra, fala mais do que 1000 palavras. Se alguém está cansado e está dizendo que não fale mais, Deus está dizendo, Ele pode pedir para você não falar, mas não tem como parar de mostrar que eu sou na tua vida. Ele vai enxergar, e aquele mesmo que diz que não quer ouvir a tua voz, vai ser o mesmo que vai dizer: quando eu for crente, eu quero ser igual a ele, a ela, porque ele mostra que Jesus Cristo é vivo, ele mostra que Jesus Cristo existe, ele mostra que o Pai, ele é bom. Continua agradecendo a Deus e fazendo a sua vontade, sabendo que nós fazemos não porque nós estamos querendo algo em troca, mas porque Deus, ele é bom para conosco. Interessante que aquele jovem, ele levantou-se e foi ter com seu pai. E ele reconheceu e disse: já não sou digno de ser chamado um filho teu, mas eu quero pelo menos ser recebido como um empregado seu. Interessante que esse jovem, quando ele estava indo no caminho ao encontro do pai, o seu pai o avistou ainda de longe. Muitas vezes a gente quer dar os méritos próprios, dizer não que somos nós que fomos nós que fizemos por onde, mas não, foi o Senhor que foi ao teu encontro, te abraçou, te beijou, não quis saber das coisas antigas que se passam, eis que tudo se faz novo. Deus, ele está dizendo que não importa o tamanho dos pecados, dos erros, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus é maior do que o mais vil pecador, ou aquilo onde eu e você, a gente já desistiu de alguém, mas Deus está dizendo: eu não desisti, eu ainda tenho algo na vida e eu vou fazer, me agradece tão somente quanto eu fizer. Deus, ele está dizendo que você não pode ir, mas o Pai, que é bondoso, ele vai ao encontro, mas continua perseverando, continua orando e acreditando, porque fiel aquele que prometeu, e ele é digno para cumprir a sua palavra. Eu e você podemos ser infiel na nossa palavra, mas mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Interessante é que aquele pai, quando viu aquele filho de longe, ele não quis saber exatamente se tinha ainda bens, se tinham outras pessoas para querer menosprezar ou falar. Ele só pensou em seu filho e disse aos seus empregados: traz-lhe roupa, vestilho, traz-lhe sandálias nos pés, traz-lhe o bezerro cevado, vamos comer e nos alegrar. Meus amados irmãos, muitas vezes a gente pensa que uma festa é muito agradável, porque a gente se confraterniza, a gente vê como a gente pode melhor desfrutar aqui na terra, mas é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque se alegrar com os que se alegram, muitas vezes você vê uma pessoa prosperando, uma pessoa angariando benefícios da parte de Deus, cria ali um sentimento muitas vezes de inveja, de ciúme, de porfia, alguns sentimentos não agradáveis. Mas normalmente quando uma pessoa vê uma outra pessoa chorando, padecendo dificuldade, enfermidades, é mais fácil se apiedar dela, mesmo que aquela pessoa lhe seja um algoz, mas muitas vezes você olha assim: mas Deus, cuida dela, sara ela, cura ela, porque é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. O interessante é que esse jovem, ele veio de uma vida totalmente desgarrada, mas ele teve um encontro com o Pai.
Ele não queria saber mais dos bens do pai, mas só queria ser restaurado, estar voltando a um estado de um empregado do seu pai. Mas saiba de uma coisa, maior a situação de que Deus ele tem para nós do que o que nós pensamos que Ele quer. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele só cuida da gente em um aspecto, mas Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todos os âmbitos de vida de uma pessoa, Deus ele cuida nos mais mínimos, nos menores detalhes. Saiba de uma coisa, Deus tem cuidado de você. Se tudo você entregar nas mãos do Senhor, tudo Deus ele tomará conta de ti em cada âmbito da tua vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito da educação, do estudo, seja no âmbito familiar, Deus ele cuida de você. Tão somente você tem que depositar em Deus toda a tua confiança e toda a tua vida. Além desse filho, esse homem tinha um outro filho. O filho mais velho. Interessante que este filho mais velho, ele estava no campo, versículo 25. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Muitas vezes pessoas estão trabalhando, estão fazendo por onde, mas Deus é quem tenta os corações de cada um e sabe aquele que trabalha com amor. Aquele que trabalha com amor, ele não trabalha para ser visto, ele trabalha porque ele ama. Aquele que trabalha com amor, ele não tem nenhuma contraprestação. Apesar que quem trabalha com amor, o Pai já muitas vezes tem o agraciado muito mais daquilo que ele pensa, daquilo que ele quer, daquilo que ele imagina, daquilo que ele pode. E aquele filho, o filho mais velho, quando chegou na casa e perguntou aos servos o que era aquilo, o servo disse, veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Interessante que o próprio empregado sabia qual era o motivo de alegria do pai. E o próprio filho mais velho não conhecia o motivo da alegria do pai. Quantas pessoas estão dentro da casa do pai, estão trabalhando, mas ainda não conhecem o pai? Deus está dizendo que nós temos que cuidar do tesouro dele. O tesouro dele não é a matéria, a bancada, o vidro, mas é eu e é você. E você tem que cuidar do seu próximo para conhecer a Deus. O próprio servo conhecia o pai e o próprio filho estava dentro da casa, estava no campo trabalhando e muitas vezes ainda estava no desconhecido de conhecer o pai. Interessante é que no versículo 28, enquanto o pai estava contente e agradecido a Deus pelo retorno do filho, o filho mais velho, em relação ao filho pródigo que retornara, no versículo 28 disse, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele, insistia. Quantas vezes Deus ele insiste conosco? Muitas vezes a gente não dá ouvido à voz de Deus. E Deus diz, me busca, me busca. Nós vamos em tantos caminhos diferentes e Deus está dizendo, não, é aqui. Não é nem para a direita, nem para a esquerda. Mas é aqui, olhando o autor e consumador da nossa fé. Porque Deus é Ele quem nos chama, é Ele quem nos prepara. Não é capacidade vinda por homem, não é também trabalho vindo por mão humana, mas é o Senhor que vai te preparando e é Ele que no tempo dEle vai fazer aquilo que Ele prometeu prosperar na tua vida. Não se preocupe, alguém pode até dizer nomes. Ah, porque não me conhece. Ah, porque não tem jeito de ser, porque não fui apresentado. Deus está dizendo que você já é apresentado perante Deus. É no momento certo que Ele vai agir. É no momento certo que Ele vai levantar, porque Ele não dá de todo jeito não. E Ele está dizendo, prepara-te, levanta
levanta-te, porque não adianta estar dentro de uma casa e trabalhando sem conhecer o Senhor da seara, sem conhecer ao pai da casa, sem conhecer o amor dele, e ele está dizendo que ele, o mesmo que prometeu, ele não esqueceu, e todos os caminhos estão ainda de pé perante você. Basta tão somente você levantar do sono da indolência e ir em busca deste pai e conhecer, porque não importa se você estava fora da casa do pai, não importa se estava dentro da casa do pai, ou se você estava no campo trabalhando, mas o que importa é conhecer o pai e fazer a vontade do pai, e conhecer o sentimento do pai, e ter o sentimento do pai dentro de si, porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: perdoa-lhe porque não sabes o que fazes. Ou seja, ele não estava pensando nele, na vida dele, mas ele estava pensando em mim, em você, no próximo, pensando e sabendo que Deus, ele tinha um plano na vida de cada um de nós. Nós choramos, sofremos, mas não podemos fazer ninguém sofrer. Nós podemos apanhar, mas não podemos bater em ninguém. Por isso que a Bíblia diz: bendizei aqueles que vos maldizem, abençoai a todos, porque nós somos abençoados por Deus e não podemos amaldiçoar ninguém. Deus está dizendo: apresenta o meu amor àqueles que ainda não conhecem. E é a tua vida. É muitas vezes nós chorando, nós clamamos a Deus, e Deus, ele escuta e mostra que ele é na minha e na tua vida, mas não que para nós sermos exaltados, mas para que o nome dele seja glorificado. O interessante é que o filho pródigo lá fora, ele reconheceu tudo aquilo que ele fez de errado e queria ser tão somente como um empregado do pai, apesar que o pai o recebeu como filho. E o seu irmão, no versículo 29, disse: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Veja que interessante. Pessoas muitas vezes pensam nas questões daqui da terra, as coisas vãs, passageiras, as questões que passam e são fúteis. Aquele filho estava indignado com o pai, porque o pai deu um novilho cevado ao seu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele estava enciumado, desgostoso e indignado, a Bíblia diz, porque não recebeu um cabrito para se alegrar com seus amigos. Quantas pessoas estão pensando em si mesmo? E a Bíblia diz que no final do tempo seriam tempos trabalhosos, onde iriam haver amantes de si mesmo, egoístas, pessoas que não têm muitas vezes o afeto natural, que possa ser que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, de sorte que, se isto acontecesse, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. O amor de Deus é incondicional em relação ao homem, mas ele deu ao homem a condição de sermos agora filhos, não só pela criação, mas pela regeneração do poder da palavra de Deus em nossas vidas. E aquele irmão mais velho estava pensando nas coisas daqui, fúteis, e o pai disse para ele, versículo 31, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Quantas pessoas estão desfrutando das coisas de Deus e ainda não reconhecem? Muitas vezes, Deus, ele nos dá tanto livramento e a gente não reconhece. Muitas vezes nós somos tão agraciados por Deus e nós não reconhecemos. Ele é o pai do órfão, ele é o esposo da viúva, ele é o empregador do desempregado. Aí você diz: como assim? Muitas vezes uma pessoa está desempregada, mas Deus tem dado casa,
tem dado roupa, tem se alimentado. Deus, Ele tem pago o meu e o teu salário muito mais daquilo que a gente pensa. Ele nos paga não porque nós merecemos ou porque nós fizemos por produtividade, mas Ele paga porque Ele é bom. E o interessante é que este filho, ele ainda não conheceu o pai. Terminou a história, o pai ainda dizendo que alegramos-nos e regozijemos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O filho pródigo, ele teve um encontro com Deus, mas a gente não sabe se o próprio filho mais velho depois reconheceu isso tudo. O que importa é uma coisa, que o pai ama tudo e todos, e nós devemos fazer a nossa parte. Nós não podemos botar a mão e dizer, Deus vai fazer isso aqui ou vai fazer aquilo ali, porque tudo é do Senhor. Uma determinada vez, uma pessoa aceitou Jesus Cristo, e o obreiro daquele grupo ali da igreja, que participou da conversão daquela pessoa, fez de tudo. Arrumou uma casa para ele, tendo em vista que ele morava num lugar que era um local de bebida e de prostituição, uma casa erma. Ele tinha um filho, pegaram aqueles filhos muitas vezes como se fosse um hotelzinho assim na casa de um, ajudando ali e em outros lugares. Arrumaram uma casa para ele, deram roupa para ele, arrumaram um emprego, achou o primeiro emprego difícil, arrumaram um outro, numa padaria. O dono da padaria disse, além de dar o salário dele, todos os dias ele não vai levar mantimento para casa. E é um trabalho muito melhor e mais fácil do que o primeiro que tinha arrumado para ele. E fizeram de tudo. E uma determinada vez, aquele homem chegou para aquele principal que participou da conversão e fez de tudo, comovendo toda uma sociedade em favor daquela única pessoa. E ele chegou assim e disse, olha, muito obrigado, mas eu não quero ser crente, não. Eu quero voltar para a minha vida de pedir esmolas. E aquele homem muito entristecido chegou e disse a Deus em oração, muito entristecido, Deus, Tu és onisciente. Tu sabes o futuro, Tu deixaste eu ser usado. Essa pessoa aí se utilizou de tudo e todos nós fomos utilizados por ele, e ele jogou tudo fora. Deus, o Senhor é onisciente, porque o Senhor deixou ele fazer isso comigo, e conosco que estamos aqui. E Deus falou para aquela pessoa e disse, homem, eu não condeno uma pessoa pelo seu futuro. Se pudesse condenar pelo futuro, possivelmente já teria condenado por um passado que muitas vezes é pior. Saiba de uma coisa, nós só somos os utensílios de Deus aqui na terra. Quem faz é Deus. Deus, ele vai chegar para aquela pessoa um dia e vai dizer, eu te amei. Ele vai dizer, me amou. Eu te dei a oportunidade, o Senhor me deu a oportunidade. Eu mostrei que eu sou bom, o Senhor mostrou que é bom. Não é eu e você não, vai dizer o meu nome e o teu não. Nós só somos o caminho. Quem faz é Deus na minha e na tua vida. É melhor dar do que receber. O importante é que nós somos instrumentos seus. Somos feituras suas para representar Deus aqui na terra. Mas quando alguém vê, não somos nós, mas é Deus na nossa vida. Não é o nosso nome que é exaltado, mas é o nome de Deus na minha e na tua vida. E o interessante é que existe um quarto personagem nessa história do filho pródigo. Interessante que esse quarto personagem, a gente fala muito pouco dele, vê muito pouco, até porque não é para ser visto, ser lembrado, que é os trabalhadores, os servos e empregados, que são sinônimos e todos trata-se da mesma pessoa e do mesmo personagem. Onde esses personagens, eles aparecem aqui nesse texto de uma forma onde a glória não são deles, mas a glória é de quem eles representam. Quando o filho pródigo, ele lembrou que existia na casa do pai pão, com fartura, ele lembrou dos seus empregados. Talvez como falado antes, porque os empregados tinham falado para ele, né? Filho, não deixe a casa do teu pai, o teu pai é tão bom, vê como ele cuida de nós. O interessante é que estes empregados, quando o filho pródigo retornou à casa do pai, ele chegou e disse,
Trazer-lhe anel, coloque nos seus dedos. Trazer as sandálias, coloque em seus pés. Trazer roupas novas e vestilhos. Interessante que o próprio pai pediu aos servos para assim o fazer. E por que o pai não fez? Saiba de uma coisa, aquilo que é para eu e você fazer, nós devemos fazer. E se Deus ele mandou nós fazermos, mesmo que nós não temos capacidade, Deus ele nos capacita. Mesmo quando nós dizemos para nós mesmos, Deus, eu não sei o porquê, Deus está dizendo, eu sei o porquê. Tu compreendes o hoje, eu sei o teu amanhã. Faze a vontade do Pai. A glória não vai ser tua não, a glória vai ser do Pai. O meio não é outra coisa a não ser o Pai na minha e na tua vida, mostrando que é Ele que é glorificado. Interessante é que quando o filho mais velho perguntou, disse, o que é que está acontecendo isso aí na casa lá em casa, essas músicas, essas danças? E esses empregados também disseram assim, o teu irmão, ele não disse o filho do teu pai não, ele disse o teu irmão estava perdido e foi achado. Ele sabia a voz do pai. E o interessante, sabe o que é? É que o próprio pai pediu para esses servos colocar e fazer essas ações. Nós aqui na terra fazemos isso. Nós colocamos anéis, não nosso, mas o anel de Deus. Quer dizer o quê? União, um elo. Nós colocamos nas sandálias dizendo assim, é esse aqui o caminho onde se deve andar. Nós pegamos vestes novas, não é as vestes físicas não, são as vestes espirituais e dizendo, olha, Deus faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. Deus, ele transforma o mais vil pecador e saiba de uma coisa, eu e você, nós somos os felizardos, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A honra, a glória e o louvor não é nosso não, é dele, mas nós somos os mecanismos de fazer a obra de Deus aqui na terra. Esses trabalhadores estão aqui, esses servos estão aqui, nós somos os servos de orelha furada e nós fazemos a obra do Pai, e a obra do Pai é essa, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Por isso que nós temos que estar dentro da casa do Pai, mas conhecendo o Pai. E se nós estivermos fora, temos que correr para a casa do Pai, porque o tempo agora é chegado e o momento é oportuno, e Deus ele tem te dado essa chance, e que Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.